Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júnior Vieira, professor de Direito Constitucional. Nós estamos aqui hoje, vamos trabalhar questões FUNCAB e também algumas questões estilo FUNCAB. Falo questões estilo FUNCAB porque a FUNCAB não trabalhou tanto assim com direito constitucional, não é verdade? Então nós vamos trabalhar algumas questões na linha da FUNCAB. Eu não vou trabalhar aqui na minha lista de exercício questões múltipla escolha. Por quê? Porque eu trabalho de forma temática, não é isso? Eu coloco lá direito à vida e eu coloco questões relacionadas sobre o direito à vida. Igualdade, propriedade, segurança, liberdade, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Então eu trabalho de forma temática, Mas estamos aqui trabalhando questões FUNCAB e também algumas questões no estilo FUNCAB, beleza? Logicamente, algumas questões da FCC, algumas questões da Funiversa, que são bancas que parecem com a FUNCAB. Tranquilo? Pessoal, antes de mais nada, gostaria aqui de deixar o meu contato. Você que está estudando para concurso público, nós temos aí um canal direto com você, concurseiro, que é a minha página no Facebook, que é o Professor Júnior Vieira. Adicione lá, 24 horas no ar, respondo perguntas, tem muitas dicas, muitos vídeos como esse, né? A gente sempre posta vídeo lá. Tem o meu e-mail, que é esse daqui, né, professorjuniorvieira@gmail.com, e o Twitter, né, que é o twitter.com/juniordino. Então, esse aqui é o meu meio de comunicação com você, fica à vontade, adiciona na nossa página e vamos lá compartilhar conhecimento, beleza? Então, olha pra cá, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso curso falando de um assunto que certamente estará na sua prova, beleza? A FUNCAB adora, as outras bancas adoram também, sempre está em prova de direito constitucional, esse tema aqui, ó, direitos e garantias fundamentais. Olha só, pessoal, a primeira questão é uma questão para o concurso de delegado de polícia lá do Rio de Janeiro, um concurso que foi realizado no ano de 2012. Olha o que diz a questão, meus caros. Dentro do estudo de direitos fundamentais, é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Pessoal, olha só. Quando eu falo, vou pegar aqui uma tela branca. Quando eu falo da prisão civil do depositário infiel, é muito importante, rapidamente, falarmos aqui da estrutura da nossa Constituição. Na verdade, da hierarquia das normas e também do conceito de Constituição, não é? Nós adotamos no Brasil, e essa foi a ideia durante muito tempo, um conceito chamado de conceito jurídico de Constituição, atribuído, né, ao austríaco Hans Kelsen. Kelsen, ele estabelece que o sistema jurídico é um sistema hierárquico de normas, onde você tem normas importantes, normas que são mais importantes, normas que estão mais importantes e normas que estão no ápice, né? Esse conceito foi o conceito que sempre nós quando falamos do ordenamento jurídico brasileiro, nós remetemos ao conceito hierárquico de Kelsen. Lógico que hoje se discute um conceito pós-positivista de Conrad Hesse, né, aquele conceito onde a sociedade influencia a Constituição e vice-versa, a Constituição influencia a sociedade, mas o sistema jurídico, eu posso afirmar para os senhores que é um sistema hierárquico. E eu tenho a Constituição no ápice e as demais normas estão o quê? Abaixo da Constituição. Por exemplo, aqui na base eu tenho as chamadas normas infralegais, que estão abaixo das leis. Um grande exemplo, fala para mim, Júnior, uma portaria, é um exemplo, né, vou abreviar, algumas resoluções, né, os regimentos, são normas que estão abaixo das leis. Acima, eu tenho as normas legais. São as leis, aquelas espécies normativas que estão lá no artigo 59 da Constituição, com a exceção de uma. Cuidado! As normas que estão no 59, exceto uma. Qual é a única exceção do 59 que não entra com hierarquia legal? Vou colocar aqui, ó, a chamada, vou abreviar, emenda à Constituição, porque emenda à Constituição entra com hierarquia da própria Constituição. Embora saibamos, eu vou falar sobre isso, que existe diferença entre o poder constituinte originário e do poder constituinte derivado. Beleza, a questão é essa. Tratados internacionais podem ingressar no ordenamento jurídico? Podem. Qual é a hierarquia de um tratado internacional? Olhe para cá. Só tem uma única resposta, meus caros. Depende. Júnior, depende do quê? Depende do conteúdo e depende de como que esse tratado foi aprovado.
Beleza? Até aqui tudo bem? Depende. Então eu não posso afirmar abstratamente qual é a hierarquia de um tratado dentro dessa minha pirâmide. Não é verdade? Depende. Depende do conteúdo e depende de como que ele foi aprovado. Olhe pra cá, ó. Se esse tratado internacional, vou até mudar a cor, vou colocar a cor preta aqui. Se esse tratado internacional não tiver um assunto relevante, vou chamar de TI, tratado internacional, assunto relevante pra gente aqui agora é direitos humanos. Se esse tratado não tem um assunto relevante, ele não versa sobre direitos humanos, o Supremo falou que esse tratado internacional, ele terá a hierarquia de uma lei ordinária. Esse tratado internacional tem a mesma hierarquia de uma lei ordinária. Ou seja, ele tem hierarquia legal. Ele não versa sobre direitos humanos? Beleza, hierarquia legal. Agora, se ele versa sobre direitos humanos, qual é a hierarquia? Olhe para cá novamente. Se ele não versa sobre direitos humanos, ele tem hierarquia de uma lei ordinária. Entra lá no terceiro patamar da minha pirâmide, né? Hierarquia legal. Agora, se ele versa sobre direitos humanos, aí depende. Depende do quê, Júnior? Depende de como que ele foi aprovado. Depende de como que ele foi aprovado. Se ele foi aprovado nos moldes de uma emenda, e aí vem a pergunta, como que se aprova uma emenda à Constituição? Vou até colocar aqui, ó. Uma emenda, ela é aprovada da seguinte forma. É um procedimento aqui, vou até apagar porque ficou feio, é um procedimento, aqui nós falamos que é um triplo procedimento, beleza? Olha como é que se aprova uma emenda à Constituição. Vou colocar aqui. A emenda à Constituição, opa, ficou horrível, de novo, arrumando aqui, apanhando aqui do processador, do computador. Olha como é que se aprova. Uma emenda à Constituição tem que ser votada nas duas casas do Congresso Nacional. Ou seja, pessoal, eu voto tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, beleza? Tá lá, Câmara e Senado. Câmara pra cima, Senado. Eu tenho que votar nas duas casas. Só que não basta votar nas duas casas. São 2 turnos. Ou seja, eu voto 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Tranquilo? E não basta ser nas duas casas em 2 turnos. O quórum, que se escreve assim, ó, o quórum aqui, são 3/5 dos membros. 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado. Complicado, né? Complicado. Então são 2 casas, 2 turnos e 3/5. Como é que se aprova uma emenda à Constituição? Pra cá, ó. Você não vai cair em pegadinha boba de prova, não. É 2, 2, 3, né? Vai cair na sua prova falando que são 2 terços. Tá errado. Você tem que votar nas duas casas. Em 2 turnos, eu voto 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, por um quórum altíssimo de 3/5. Se você conseguir aprovar um tratado, e não é um tratado qualquer, é um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, que eu vou chamar de TIDH, do mesmo jeito que se aprova uma emenda, no mesmo procedimento de emenda, esse tratado tem a mesma hierarquia de uma emenda à Constituição. Opa, se o Tratado Internacional versa sobre direitos humanos e foi aprovado nos moldes de emenda, ele tem hierarquia de emenda. Tranquilo. Como, por exemplo, o Tratado de Nova York, que é o Pacto das Pessoas com Deficiência. Fique sabendo que não existe nem mais aquela expressão portador de necessidades especiais. Agora é pessoa com deficiência. Se ele foi aprovado nos moldes de emenda, hierarquia de emenda. Agora o Supremo, e eu vou mudar a cor, o Supremo decidiu que se o tratado internacional também versa sobre direitos humanos, ou seja, tem um assunto relevante, mas ele não foi aprovado nos moldes de emenda, porque é muito difícil aprovar nas duas casas, 2 turnos e 3/5, imagine, o deputado tem que trabalhar 2 vezes, é muito difícil, né? O Supremo entendeu que esse tratado, ele tem que estar no mínimo acima das leis, supra, acima das leis. Mas, no mínimo também, no máximo, abaixo da Constituição. O Supremo criou um patamar da supralegalidade. O Supremo falou, olha, se o tratado versa sobre direitos humanos, mas ele não foi aprovado nos moldes de emenda, eu não posso dar o mesmo tratamento que eu dou para um tratado qualquer. Esse tratado tem que estar, no mínimo, acima da Constituição, acima das leis, mas abaixo da Constituição. O Supremo criou a supralegalidade. E aí vem a pergunta, o que isso muda na sua vida? Mudou muita coisa. Com esse entendimento, o Supremo entendeu, lá, nos termos do artigo 5º, inciso 47, o Supremo entendeu que no Brasil só é possível juridicamente uma única prisão civil, que é a prisão do depositário infiel. A Constituição, ó pra cá, não viaje agora, ela fala de 2 prisões. Ela fala da prisão
do devedor voluntário inexcusável de alimentos, que eu vou chamar de pensão alimentícia, né? O cara que não paga pensão alimentícia é inexcusável. Não paga por safadeza, né? É devedor voluntário inexcusável, né? É o cara que não paga pensão e não paga por safadeza, indesculpável, inexcusável. Só que a Constituição, ela fala de um depositário, que é o depositário infiel. O que é esse cara, pessoal? É um sujeito que recebe um bem para administrar em nome de alguém, é confiado a ele algo, e ele não administra como deveria administrar. O Supremo Tribunal Federal falou que no Brasil, essa prisão do depositário infiel, vou falar aqui, ó, a prisão do depositário infiel é impossível, porque o Brasil se submete a um tratado conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, né? Eu, como gosto de falar, o Pacto de São José da Costa Rica. E nesse entendimento, o STF vedou a prisão civil do depositário infiel. Ou seja, a supralegalidade desse tratado internacional revogou a lei que disciplinava sobre o depositário infiel. Então, juridicamente, só é possível no Brasil uma única prisão civil. Qual é a única prisão civil possível no Brasil? Pensão alimentícia. Porque o depositário infiel não mais pode ser preso no Brasil. Embora esteja previsto na Constituição, é juridicamente impossível a prisão do depositário infiel. Então, o Supremo editou a famosa súmula vinculante número 25, que estabelece ser ilícita a prisão do depositário infiel em qualquer das suas modalidades. É súmula vinculante, viu? Cuidado! Quem edita súmula vinculante é só o Supremo. O Supremo falou que é ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Existem algumas modalidades, nós não vamos entrar nisso, que é um assunto de direito civil. Em qualquer modalidade é ilícita a prisão do depositário infiel. Ele só pode ser preso no Brasil se ele não pagar pensão alimentícia, beleza? PA, depositário infiel, não mais pode ser preso. Agora, olhe pra cá. A tua banca, ela pode cobrar bem assim. A FUNCAB, ela gosta de literalidade do texto. E eu já vi algumas questões assim. Cuidado, se cair bem assim na tua prova. Segundo a Constituição Federal, é possível a prisão do depositário infiel. Certo ou errado? Certo, porque a Constituição ainda não foi alterada. Tá lá escrito, depositário infiel e também devedor voluntário inexcusável de alimentos. Mas o Supremo já decidiu que é juridicamente impossível a prisão civil do depositário infiel. Qual é a única prisão, então, civil possível juridicamente no Brasil? É o devedor voluntário e inexcusável de alimentos. É o cara que não paga pensão alimentícia e não paga porque não quer. Esse vai preso. Experimente você que está assistindo não pagar. Vai preso, não vai? Depositário infiel não mais pode ser preso. Por isso que essa questão da FUNCAB, questão número 1, é ipsiliteris, a literalidade do texto da súmula vinculante número 25, ela diz: é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Essa questão está certíssima, correta, verdadeira, procedente. Olha a outra questão. As normas definidoras dos direitos e garantias individuais, enunciadas na Constituição Federal, não tem como um dos seus destinatários de proteção as pessoas jurídicas. Está errado. Aqui eu estou falando da titularidade, né? Titularidade dos direitos fundamentais, né? Quando eu falo de titularidade, eu falo que os direitos fundamentais têm como característica a universalidade. Portanto, essa questão está errada. Universalidade, questão errada. Porque, olha só, pessoal, quem tem direito fundamental? Em primeiro lugar, as pessoas físicas. E aqui tem que ter cuidado. A Constituição, que eu vou colocar aqui, ó, ela fala que quem tem direito fundamental são os brasileiros, que eu vou abreviar. E quando ela fala de brasileiro, ela não especifica, vale tanto para o brasileiro nato quanto para o brasileiro naturalizado. Beleza? A Constituição só fala de um único estrangeiro, que é o estrangeiro residente. Beleza? Que eu também vou abreviar. Residente. E aí vem a pergunta: e o turista? Tem direito fundamental, não? Claro que tem, e o Supremo falou que o Constituinte falou menos do que ele gostaria de ter falado. E o Supremo já interpretou, vou colocar aqui, ó, o STF, já interpretou que o estrangeiro turista, o estrangeiro em trânsito no território nacional, aquele que está de passagem, também tem direito fundamental. E o Supremo foi além. O Supremo falou que qualquer pessoa, ainda que fora do Brasil, se o Brasil alcança alguém para processar,
alcança também para conferir um rol mínimo de direitos fundamentais. Lógico que isso daqui é o quê, pessoal? É gradativo. Quer ver? Olhe para cá. O brasileiro nato tem mais direito que o naturalizado. Vide, por exemplo, os cargos privativos de brasileiros natos. Só o brasileiro nato pode ocupar um cargo, por exemplo, que leva à presidência da República. Na ausência do presidente e o vice, só o brasileiro nato pode ser presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro supremo. Agora, o brasileiro nato tem mais direito que o naturalizado, e esse naturalizado tem mais direito que o estrangeiro residente, que também tem direito fundamental. E o estrangeiro residente tem mais direito que o estrangeiro que é turista, mas que também tem direito. E esse turista tem mais direito que um cara que nem tá aqui no Brasil, tá fora daqui, mas se o Brasil alcança para processar, alcança para conferir um rol mínimo de direitos fundamentais. Então, claro que essa questão está errada. Olha o que diz a questão. As normas definidoras dos direitos e garantias individuais, elencadas na Constituição, não têm como destinatário do seu âmbito de proteção as pessoas jurídicas. Sabe por quê? Porque pessoa jurídica também tem direito fundamental. Então a titularidade é universal, vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Quer ver um exemplo? Eu estou aqui no Gran Cursos Online, que é uma pessoa jurídica, 02-820-279-001, mil de ré, olha como é que eu sei até o CNPJ da empresa aqui. Eu tô aqui numa pessoa jurídica. O Gran Online tem direito fundamental? Sim ou não? Pense aí rápido. Claro que tem. Tem direito à honra? Imagine você aí na internet comece a falar mal do Gran Curso Online. Não presta. É um curso vagabundo. Não presta, não. Você está causando lesão à honra de uma pessoa? Cabe, inclusive, indenização por dano moral. E é sumulado, o STJ já falou isso milhares de vezes. Só que aí vem a perguntinha de prova. Existem direitos que são exclusivos de pessoas físicas. Existem garantias que são exclusivas de pessoas físicas. Existem direitos fundamentais que são exclusivos só de uma pessoa física, não é da pessoa jurídica? Claro! Quer ver um exemplo? Ação popular. Só quem pode impetrar a ação popular é quem? É o cidadão, a pessoa física. Uma pessoa jurídica não pode impetrar. Mesmo assim, pessoa jurídica tem direito fundamental. Olha o que diz a questão. Tá falando que não tem. Tá errado. Tá errada a questão. Questão falsa. Pessoa jurídica tem direito fundamental. Errada a questão. Beleza? Agora é direito compatível com a natureza de pessoa jurídica. Porque existem direitos que são exclusivos de quem, pessoal? O direito, por exemplo, à liberdade de locomoção, é exclusivo de pessoa física, tranquilo? Existem direitos exclusivos. Embora a pessoa jurídica tenha direito fundamental, existem direitos exclusivos. Questão 3. Os direitos fundamentais de primeira dimensão são aqueles que otorgam ao indivíduo direito a prestações sociais. Já está errado. Eu estou falando aqui do estudo da evolução histórica. Meus caros, quando eu falo de evolução histórica, hoje o Supremo Tribunal Federal fala em dimensão. Dimensão. Embora você possa ver na sua prova também como geração. Caiu agora num concurso para tabelião, uma prova CESP, tabelião aqui do DF, caiu a nomenclatura de geração ao invés de dimensão. O Supremo prefere dimensão porque dimensão pressupõe que uma dimensão completa a outra e dimensão traz a ideia de substituição. Todavia, o idealizador dessa teoria aqui no Brasil, que foi o professor Paulo Bonavides, ele chama de geração de direitos fundamentais. E ele fala até a quinta dimensão. Embora o professor Paulo Bonavides fale até a quinta dimensão, o Supremo somente reconhece até a terceira dimensão. Então eu vou falar aqui para os senhores até a terceira dimensão. A primeira dimensão, você vai lembrar o seguinte, surge aqui, ó, dimensão, eu vou apagar, porque eu vou abreviar. Na primeira dimensão, meus caros, muito cuidado, surge aqui os direitos civis e políticos. E quando eu falo direitos civis e políticos, é a noção de liberdade. Porque na primeira dimensão você só queria uma única obrigação do Estado. Na primeira dimensão, você queria que o Estado se abstivesse. Surge a ideia do Estado abstencionista. Surge a noção do Estado que vai se abster. Um Estado que tem uma obrigação de não fazer. Muito cuidado, que já caiu em prova bem assim, ó. O Estado, a partir de agora, ele vai se abster, não é? O Estado não vai fazer alguma coisa. Na primeira dimensão, já caiu em prova falando que o Estado é um Estado negativo. Claro, se o Estado não vai tirar sua liberdade, se o Estado não vai tomar sua propriedade, se o Estado não vai obrigar você a ter uma religião, é um Estado que tem uma obrigação de não fazer. Porque aqui na primeira dimensão, você quer como característica a ideia de liberdade. Só que você descobriu que só com liberdade a sua vida não será tão boa assim, né? Surge a luta, então, por direitos de segunda
dimensão. Na primeira, você queria direitos civis e políticos. Pois é. Na segunda, você quer os direitos sociais. Pessoal, dá um exemplo, direito social. Hoje, no artigo 6º, direito à educação, cultura, lazer, você quer direito social, você quer direito cultural, né? E você quer direito também econômico. Você quer dinheiro, né? Você quer que o Estado propicie meios para você ganhar dinheiro. Alimentação, cultura, lazer, segurança, porque só quem tinha cultura, lazer, segurança era quem tinha recurso. Aqui na segunda dimensão, você mudou de ideia. O Estado era apenas um Estado abstencionista. Pois é, na segunda dimensão surge a noção de um Estado que vai fazer algo por você. Educação, cultura, lazer, não é? Surge a ideia do Estado prestacionista. Na primeira dimensão, o Estado não fazia, você mudou de ideia. O Estado agora vai fazer. Na primeira dimensão, o Estado era negativo. Pois é, agora o Estado é um Estado positivo e surge como característica, porque só quem tinha alimentação, cultura, lazer, segurança, previdência, era quem tinha recurso. Na segunda dimensão, você quer isso para todo mundo. Você quer uma noção de igualdade. Igualdade. Na primeira, liberdade. Na segunda, você quer também a liberdade. Quer ver? E na terceira dimensão? Na terceira dimensão, opa, coloquei aqui um parênteses, não tem? Na terceira dimensão, você mudou de ideia. Aqui na terceira, não mudou de ideia, né? Você também ainda quer a liberdade, a igualdade, só que na terceira dimensão, você quer direito para todos. E quando eu falo direito para todos, eu estou falando de direitos difusos. Guarde essa nomenclatura. Direito difuso é direito de todos, para todos. Na terceira dimensão nós queremos direitos difusos. Júnior, me dá um exemplo que é direito que não é só meu, que é de todo mundo. Quer ver? O meio ambiente interessa apenas a quem? Só a você ou a todos? A todo mundo. O professor Paulo Bonavides coloca na quarta dimensão, mas o Supremo fala que está na terceira. A paz mundial interessa a você ou interessa a todos? Direito de pesquisas, de pesquisa genética, direito de comunicação, interessa a todo mundo, não é? Porque na terceira dimensão eu não estou pensando apenas em mim, eu estou pensando no meu próximo. Eu estou sendo fraterno. Eu estou tendo aqui como característica uma ideia de fraternidade. Eu estou pensando nos seus filhos, nos seus netos. Ou como gosta o professor Alexandre de Moraes, fraternidade ou solidariedade como característica. Tranquilo? Na primeira, liberdade. Na primeira, liberdade, né? Tá aqui, ó. Na primeira, liberdade. Na segunda, igualdade. Na terceira, opa, apagou, mas a terceira é fraternidade. Então lembra o lema da Revolução Francesa. Olhe pra cá, ó. Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade, igualdade, fraternidade. Claro que na primeira dimensão não são os direitos sociais. Olha o que diz a questão. Os direitos fundamentais de primeira dimensão, que é o que o enunciado fala, são aqueles que outorgam os direitos a prestações sociais. Não. Prestação social não está na primeira dimensão. Prestação social está na segunda dimensão. Portanto, a questão 3 está errada. Falsa questão. Próxima. Olha aqui, ó. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental de terceira geração. Geração ou dimensão, certo? Porque é um direito de todos, né? São direitos transindividuais, né? São direitos difusos. Certa questão 4. Próxima questão, 5. Vamos falar aqui da eficácia vertical e eficácia horizontal. Olhe para cá rapidamente. O direito fundamental, além de proteger você contra os abusos do Estado, ele protege o cidadão nas suas relações entre particulares. E olha o que diz aqui, ó. Se uma empresa francesa estabelecida no Brasil conferir vantagens a seus empregados franceses, vantagens diferentes e mais benéficas que as estabelecidas a empregados brasileiros, configura ofensa ao princípio da igualdade, pois a diferenciação, no caso, baseia-se no atributo da nacionalidade. Claro, porque o direito fundamental também serve para proteger os particulares, né, nas relações entre o Estado. A Air France, que foi o caso concreto, estava pagando mais a francês em razão do critério da nacionalidade. E o Supremo falou que, neste caso, o direito fundamental da igualdade também deveria estabelecer nas relações entre particulares, que é o que nós chamamos de eficácia horizontal dos direitos fundamentais que servem para proteger os particulares. Certa questão. 6. A retirada, mesma questão de eficácia.
a retirada de um dos sócios de determinada empresa, quando motivada pelos demais, deve ser precedida pela ampla defesa e pelo contraditório, direito fundamental aqui, ó, numa empresa, relação entre particulares, pois os direitos fundamentais não são aplicados apenas nas relações entre o Estado e o sujeito, mas também nas relações entre o particular. Certa questão, mais uma questão falando que os direitos fundamentais servem para proteger os particulares, porque possuem eficácia horizontal. Correta questão. 7. Considere a seguinte situação hipotética. Pablo, argentino e residente na Argentina, solteiro de 18 anos de idade de passagem pelo Brasil com destino aos Estados Unidos da América, ele foi interceptado em uma operação da PRF. Nessa situação hipotética, não obstante Pablo não seja residente no Brasil, todos os direitos individuais elencados no caput do artigo 5º devem ser respeitados. Pessoal, ele queria que você soubesse os direitos do caput. Vou colocar aqui, ó. Vida, igualdade, propriedade, segurança, que não é qualquer segurança, que está lá no artigo 5º, beleza? Aqui é segurança jurídica e também liberdade. A pergunta é essa. Um estrangeiro que está de passagem é um estrangeiro turista. Ele tem direito fundamental? Nós vimos lá que o Supremo já falou que sim. Ele tem direito à vida ou ele pode ser morto? Tem. Tem direito à igualdade? Tem. Tem direito à propriedade? O relógio dele, a mochila dele? Tem ou não tem? Tem. A segurança jurídica, que é a estabilidade das relações jurídicas? Tem. E também a liberdade? Tem. Então ele tem todos os direitos do caput. Agora, muito cuidado. Caput é a cabeça do artigo 5º. Se cai todos os direitos do artigo 5º, estaria errada a questão. Como ele fala do caput, que são esses 5 direitos, a questão está correta. Do caput, sim. Não seriam todos do artigo 5º. Portanto, a questão 7 está certa. Questão 8. As normas definidoras dos direitos e garantias individuais enunciadas na Constituição não têm como um dos seus destinatários de proteção às pessoas jurídicas. Já está errada a questão, não é? Porque pessoa jurídica você já sabe que tem direito fundamental. Por isso que a questão está falsa, erradíssima. Uma questão aqui de atividade técnica de suporte em direito. Falsa questão aí da FUNCAB. 9. Os direitos previstos no artigo 5º da Constituição têm sido estendidos, né, que é o mesmo que deferidos, pelo STF, mesmo aos estrangeiros não residentes. Exato. Um estrangeiro em trânsito no Brasil tem direito fundamental, né? Porque o Supremo já falou. Não é apenas o brasileiro naturalizado, o estrangeiro residente, mas o estrangeiro turista, o estrangeiro de passagem, né? Não residente, tá falando aqui, também tem direito fundamental. 10. É franqueado, é garantido o deslocamento no território nacional em tempo de paz, verdade. Podendo brasileiro nato e naturalizado, estrangeiro e apátrida nos termos da lei, nele penetrar, permanecer ou dele retirar com seus bens. Tá falando aqui, pessoal, brasileiros natos e naturalizados, os estrangeiros, que ele nem especificou, mas estrangeiros residentes, estrangeiro turista, e o apátrida, que é um cara que não tem nenhuma nacionalidade. Beleza. Dessa forma, está assegurado a ele os direitos à liberdade, a igualdade e a propriedade. Ainda poderia ter colocado a vida e a segurança jurídica, porque você sabe que qualquer pessoa tem direito à vida, igualdade, propriedade, segurança e liberdade nos termos dessa Constituição. Questão aqui, ó, 10, está correta. Qualquer pessoa goza desses direitos. Verdade da questão aqui, certíssima. 11. Os direitos e garantias fundamentais encontram-se destacados exclusivamente, isso aqui vale para qualquer prova. Essa palavra tem que ter cuidado. Exclusivamente no artigo 5º do texto constitucional. Tá errado. O artigo 5º da Constituição tem um rol. Cuidado com essa questão. O rol é exemplificativo. O rol não é taxativo. O rol é aberto. Por isso que eles não estão apenas no artigo 5º. Em toda a Constituição tem direito fundamental, direito e garantia fundamental, o que torna essa questão errada. E para a gente concluir essa primeira parte, foram constituições promulgadas no Brasil, nós vamos estudar especificamente. Nós sabemos que promulgada, que eu vou abreviar, é uma Constituição democrática, é uma Constituição chamada de Constituição Popular, que o povo quer. E outorgada é uma Constituição imposta, né? É uma Constituição unilateral. Gente, a pergunta é essa. FUNCAB adora esse tipo de questão. Quais foram as constituições promulgadas no Brasil? Letra A, B, C ou D? Ou aquela resposta quando o cara não sabe, que ele fala
sangue de Jesus, sangue de Jesus. Qual é a resposta? Ah, desceu, deu sangue de Jesus. O cara desespera com uma questão dessa, né? Você não vai errar nunca mais um negócio desse na sua vida. Gente, olha só. Promulgada, democrática e popular, a Constituição promulgada é uma Constituição popular, que o povo quer. Eu nunca me esqueci, porque eu adoro técnica mnemônica, porque em concurso público não basta aprender, tem que lembrar, né? E eu gravei o número de um celular, acredite? 91344688, né? Aqui em Brasília, nós estamos aqui no prefixo 61. 61 não tem nada a ver, viu? Só o prefixo aqui de Brasília. 61, que 91344688. Por incrível que pareça, eu já liguei algumas vezes nesse número aqui e quem atende é um cara chamado Rui. Se você estiver assistindo, Rui, me desculpe. Já liguei algumas vezes pra você, perguntando, querendo falar com as promulgadas, né? Ó que loucura. Mas é o 91344688. Primeira Constituição promulgada do Brasil, 1891, a Constituição de Deodoro da Fonseca, a primeira Constituição promulgada do Brasil. 1934, a primeira Constituição de Getúlio Vargas, beleza? A Constituição Social. 1946, a Constituição de Gaspar Dutra. E 1988, a atual Constituição, a Constituição Cidadã, que o presidente era José Sarney. Então, 91344688 foram Constituições promulgadas. Tá até na ordem, né? 91344688, letra D é a resposta. Porque outorgada são as Constituições, aqui em Brasília eu falaria, liga na Asa Norte. Você que não é de Brasília, Asa Norte é como se fosse um bairro, né, aqui de Brasília. É o 2437 6769. 2437, 1824, primeira Constituição do Brasil, de Dom Pedro. A segunda Constituição de Getúlio Vargas, 37 6769, ditadura militar. 2437 6769. Então, promulgada e outorgada. As Constituições que foram promulgadas, ele está pedindo, realmente a letra D, 91344688. Tudo bem? Olhe para cá. Até aqui, beleza, pessoal? Um grande abraço, até daqui a pouco. Vamos continuar o nosso estudo. Valeu, coragem!